Bom, agora é o momento da palavra, né? Vamos sentar, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Cuidado com as distrações. Desligue a internet agora. Põe o celular no modo avião, que eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandes para falar conosco. Vocês que estão em casa também, neste momento, foco em nome de Jesus, que o Senhor vai até aí falar com vocês, amém? Aplaudam Jesus pela vida do Summerson, Rock, dos teclados. Summerson é um servo desta casa, é um diácono aqui, e eu sou muito honrado poder fazer parte, de estar junto com esses servos, aprendendo a cada dia. Estenda suas mãos para cá e peça para Deus usar a vida dele com muita liberdade, de uma forma sobrenatural, e que possamos ser alimentados através da vida dele agora. Senhor, Pai, te damos liberdade. Sei que o Senhor se preparou, eu sei que o Senhor tratou o coração dele, mas eu também sei que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, então surpreenda ele esta noite. Senhor, fale aos nossos corações, nos direcione para essa semana, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, direcione todos que estão aqui. Senhor, se algum demônio entrou aqui para atrapalhar este momento, que venha ser expulso agora em nome de Jesus. Senhor, que ouvidos sejam abertos a partir deste momento, que mentes venham ser abertas a partir deste momento. Senhor, visite também aqueles que estão em casa, Deus, em nome de Jesus. A partir de agora nós paramos tudo para te ouvir, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Aplaudam o Senhor, receba o Summer. Graça e paz, boa noite. Boa noite, vocês estão bem? Glórias a Deus. Quero dar boa noite não só para quem está aqui, mas para quem está em casa também nos assistindo. Uma boa noite, é muito bom ter você aí conectado. Eu não sei de que lugar que você está, mas é muito bom ter você aqui conosco. Uau! Ó, vou ter 1h20 para ministrar. O pastor deu um pulo da cadeira agora. Fala no pastor, quero mandar um abraço, um beijo bem forte para o pastor Melk, Letícia, Gabi, Mateus. Que o Senhor, com a sua doce presença, tenha chegado aí também onde vocês estão. Vocês fazem falta, que o Senhor abençoe vocês. Pastor, obrigado mais uma vez pela confiança, pela parceria, pela lealdade. A todos vocês que estão aqui, para quem, se tem alguém que não me conhece, eu sou o Sam, sou servo dessa casa. E é muito bom poder estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Já adoramos ao Senhor, um momento muito bom, muito intenso de adoração aqui. Louvamos, glorificamos o nome do Senhor. Já ofertamos, já semeamos, né? E agora vamos ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem uma palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra de Deus, lógico, é dele a palavra. Sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, tem uma palavra para abençoar as nossas vidas, para nortear o nosso futuro, amém? Então quero te convidar a criar muitas expectativas, porque o que o Senhor vai fazer aqui hoje vai ficar marcado em nossas vidas, eu creio assim. De manhã nós tivemos um culto extremamente abençoado, extremamente relevante, o Espírito Santo se manifestou de uma forma única, e eu sei que não será diferente aqui. A verdade, o culto da manhã já passou, já foi, já é passado. O nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas, e tudo que Ele faz é sempre melhor que o passado. Então domingo foi bom, hoje de manhã foi bom, mas o que Ele vai fazer agora não se compara, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Então não se desconecte aí, não desconecte do trono da glória do Senhor. Em algum momento pode vir uma palavra que vai direcionar a sua vida, a palavra que você tem pedido de resposta, em nome de Jesus, amém? Quero ler um texto aqui com vocês, é Atos, capítulo 2, o verso 1, a partir do verso 1. Livro de Atos, capítulo 2, verso 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quem começou a falar em novas línguas? Todos, né? Não foram alguns. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aqui numa pequena série que começou sexta e termina hoje, que é Marcados. O Senhor tem colocado no nosso coração que para podermos marcar, para podermos ser relevantes na vida das pessoas, para sermos relevantes nos ambientes da qual frequentamos, para que possamos estabelecer o reino de Deus, para que possamos marcar e estabelecer algo positivamente para a glória do Senhor, é importante nós sermos marcados. Na sexta-feira o Senhor tratou conosco sobre ser marcado por Jesus, a importância de sermos marcados por Jesus. Se não formos marcados por Jesus, eu acredito que não é possível ser relevante para o reino em algum lugar, porque Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a porta para o reino, Cristo é a verdade, é a vida, Cristo é aquele que nos une ao Senhor, ao Deus Pai, Cristo é quem nos resgatou, então precisamos ser marcados por Ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre marcar, mas em João 15:5 diz que, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus nós não podemos fazer nada, não podemos ser relevantes, não podemos marcar, não podemos estabelecer nada sem Jesus, porque foi Ele que disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Glórias a Deus. Se você não estava aqui ou não assistiu, está disponível no YouTube, acompanhe para que você possa ser ricamente abençoado essa ministração e possa compreender. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Quero compartilhar um pouco no culto da manhã, vou compartilhar também aqui à tarde, falar um pouco de quem eu era na adolescência, antes de me entregar ao Senhor Jesus. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus aos 15 anos, e antes de entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu era uma pessoa muito revoltada, eu era um adolescente muito rebelde, era uma pessoa muito impaciente, muito explosivo, muito nervoso. Eu, para vocês terem noção, quebrei alguns videogames só porque eu não consegui passar de fase. Eu morria na fase, eu ficava tão nervoso que eu esmurrava o videogame, o computador. Acabei quebrando algumas coisas, alguns brinquedos, porque eu era muito nervoso. Se eu estivesse fazendo algo, eu não conseguisse fazer aquilo, eu jogava no chão. Era muito nervoso, muito explosivo. E esse era eu antes de Jesus. Muito rebelde, algumas coisas aconteceram na minha vida, e eu fui me tornando cada vez mais amargo, e eu fui crescendo. E eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, e eu fui marcado por Jesus. E aos poucos, o Senhor começou a moldar o meu caráter, começou a moldar o meu temperamento, começou a moldar em mim alguns aspectos do meu caráter, temperamento e comportamento. À medida que eu ia permitindo, Ele ia moldando. À medida que eu não permitia, algumas áreas demoraram mais tempo para ser moldado. Mas com o tempo eu fui aprendendo a ser mais paciente, a ser mais calmo, a ter paciência comigo mesmo. Quando eu comecei a estudar música, eu precisei muito ter paciência comigo, respeitar o meu momento, respeitar as minhas limitações técnicas para poder aprender. E hoje me tornei um professor, dou aula para criança, a partir de 6 meses, bebês a partir de 6 meses já dou aula, até 11 anos, tem que ter bastante paciência, tem que ter bastante feeling, e o Senhor Jesus me moldou, eu fui marcado pelo Senhor Jesus e eu fui transformado. Mas não para por aí. A verdade é que a nossa transformação, ela precisa ser contínua, até o dia da redenção final, quando estivermos com Cristo. Nunca nós chegaremos ao ponto final enquanto estivermos nessa terra. E eu quero também compartilhar aqui com vocês, como eu falei de manhã, como eu conheci o pastor Melk. Talvez muitos não saibam como eu conheci o pastor Melk. Eu conheci o pastor Melk em 2005. Eu já conhecia o Wendel, já conhecia o Josafá, o Filé, a Patrícia. Nós éramos da mesma igreja, eles falavam do Melk, meu irmão Melk é um músico, o Melk, mas eu não conhecia o Melk. E nós tivemos um congresso naquela igreja que eu era,
E uma das músicas ia ser uma música autoral da igreja lá, e ele foi para ajudar a fazer o arranjo dessa música, colocar a harmonia, tudo. E depois que ele fez, falaram, vai lá no ensaio passar essa música então pro pessoal. E chegou lá, eu era um dos músicos, eu tocava flauta na época. E o pastor Melk chegou lá, o irmão Melk na época, com uma touca preta, um jaco. Chegou, tá bom. E daí no primeiro ensaio ele passou a música, ensinou pra gente a música, mostrou pra gente como que era o arranjo e tal. Passou, tal. E daí fizeram o convite pra ele. Então por que você não vem tocar com a gente no congresso? Quais são os dias? Então tá bom, então toda semana a gente vai vir aqui ensaiar. E a gente ia ensaiar na casa do Giba, um irmão nosso aqui, né? Tinha um estúdio na casa dele, a gente ia ensaiar toda semana lá. E daí o pastor Mel, que já na outra semana já, ele já chegou com a pastinha dele com as músicas todas tiradas. Nós que éramos o músico da igreja, não tinha tirado nada ainda. E ele chegou com as músicas tiradas, começou a corrigir a harmonia, começou a corrigir os arranjos, começou a corrigir a voz, do jeito que ele faz aqui, quando ele chega no ensaio aqui, já começou a colocar a mão dele, o dedo dele e tal. E daí eu falei, oxi, que cara doido, velho. O cara chega assim atropelando. Nem sei de que igreja é essa que ele vem, né? E na verdade era orgulho, era soberba minha. Às vezes é assim, a gente está fazendo algo, chega alguém que faz com mais excelência, que faz com mais zelo, que faz com mais responsabilidade as coisas do Senhor, e a gente às vezes fica com o coração chateado. Fala, essa pessoa chegou agora, não sei o que, para de ser arrogante, o reino é de Deus. Chegou alguém fazendo melhor, abaixa a cabeça e fala glórias a Deus. E daí no outro ensaio ele já estava chegando, abrindo o ensaio, fazendo uma oração. E nós que éramos os músicos da igreja, só estava preocupado com a música. E o Mel que ele tinha 11 meses que ele tinha voltado para o Senhor Jesus, foi em 2005. E ele começou a ministrar, ele tirava um tempo do ensaio, começava a ministrar a palavra, e daí começava abria o ensaio, passava o arranjo, trazia uma palavra, fechava o ensaio tal, e ensaio pós ensaio. Daí de repente tinha ensaio que a presença de Deus era tão palpável, todo mundo cheio da presença de Deus no ensaio ali, e a gente, uau, que coisa gostosa, começou a criar aquela expectativa para o congresso. E de repente no último ensaio ele falou, gente, nós preparamos o melhor que nós tínhamos aqui, nós ensaiamos, nós nos preparamos, nós fizemos, está tudo prontinho aqui, e nós vamos chegar lá para adorar o Senhor, mas vai ser bem provável que quando chegar na hora de ministrar o louvor, na hora do solo da bateria, a gente vai olhar para o baterista e não vai ter som, porque o baterista vai estar cheio da presença de Deus. Vai chegar na hora de a gente ouvir o solo do violão, ou da flauta, ou chegar na hora do solo do baixo, a gente olhar para a pessoa e aquele solo não está lá mais, aquele som não está mais, porque a presença de Deus vai ser tão incrível naquele lugar, tal. A gente, amém, oramos, tal. Chegou no dia do congresso, o que aconteceu? Todo mundo começou a tocar, mas ninguém terminou. A presença de Deus foi incrível naquele lugar, naqueles dias de congresso. Tudo aquilo que ele falou, aconteceu. Tudo aquilo que ele profetizou naqueles ensaios, aconteceu. Na verdade, a nossa adoração e nossa entrega foi no ensaio. Porque no dia mesmo do culto, a gente não conseguiu tocar, porque a presença de Deus tomou as nossas vidas. E eu falei, uau, que cara é esse, mano? Como é que ele... Eu quero isso pra mim também. Olha o que esse cara fez. O cara chegou no ensaio falando, mano, você não tá ligado o que vai acontecer aquele dia lá no culto? No culto a gente vai chegar lá, mano, e a presença de Deus tem que proceder, não sei o que. Eu falei, mano, esse cara nem fala que nem crente. Era de uma igreja bem tradicional. E de repente acontece aquilo. Eu falei, gente, se um membro dessa igreja líder é assim, imagine como que deve ser essa igreja. Eu quero ir para essa igreja. Depois desse congresso não fazia mais sentido ficar na igreja que eu estava. Falei, uau, se uma pessoa só marcou de forma tão incrível a minha vida, imagine essa igreja. E eu comecei a perseguir, eu falei, eu quero ser que nem esse cara. E eu comecei a buscar em Deus, e o Espírito Santo falou, e o Senhor falou comigo, você precisa do Espírito Santo agora. Você precisa ser batizado pelo Espírito Santo, você precisa falar em línguas. E eu comecei a perseguir isso, já estava há 3 anos na igreja e não era batizado ainda. Daí eu fui para Lírio Varginha em 2006. Daí eu cheguei lá, primeiro culto, de terno, gravata. E lá nós tínhamos uma canção que cantávamos, que tinha uma coreografia, o som da alegria. A igreja inteira levanta as mãos para o lado e fica virando. E eu de terno e gravata, 50 minutos em pé em adoração. Da igreja que eu vinha não tinha isso, tudo muito estranho para mim no começo. E rapidamente eu fiz parte do louvor, comecei a ministrar a adoração. E eu estava ali em cima,
tocando flauta ali, e eu olhava para a igreja, os meninos de bermuda, chinelo, chapéu, brinco, piercing, cheio do poder de Deus, falando em língua, e eu lá, todo religioso, cheio dos ternos, das gravatas, e não tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda, e aquilo me chocava. E aqueles primeiros cultos que eu ministrando flauta lá em cima, eu vi aquela igreja, pessoas sem religiosidade, pessoas comuns como nós somos aqui, mas eu vinha de uma outra realidade, eu falava, eu preciso disso. Mas só que a religiosidade estava tão grande no meu coração, que eu não conseguia me abrir para o Espírito Santo. Eu achava que não era para mim mais. Chegou uma época que eu achava que o Espírito Santo não era para mim, ser batizado com o Espírito Santo não era para mim, falar em línguas não era para mim. Já estava 5 anos na igreja e nada. Naquela época, lá na Lírio Varginha, todos os cultos tinha, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente que a gente vai orar. E daí a pessoa aceitava Jesus no domingo, no outro domingo ela vinha na frente, era cheia do Espírito Santo, falava em língua antes de ser batizado nas águas. E eu lá, 5 anos na igreja, não falava, isso não é para mim não. Chegava no final do culto, era um momento frustrante para mim. Quem quer oração aqui, vem aqui que a gente vai orar por você, a gente vai. E as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas se reconciliavam com o Senhor Jesus, no mesmo culto voltava a falar em línguas. E eu lá em cima ficava com o meu teclado lá, só servindo ali naquele momento frustrante. Mas teve um domingo, fizemos louvor, teve a palavra. Daí no final, o pastor Sidney chamou as pessoas na frente para orar. Você que precisa de uma oração, vem aqui que a gente vai orar por você, tal. E eu fiquei lá em cima do meu teclado, com a cabeça baixa, só servindo ali. Falei, lá vem mais uma parte que um monte de gente vai ser batizada com o Espírito Santo. E de repente, eu com a cabeça baixa, eu percebi que alguém se aproximou de mim. E de repente chegou o presbítero Adaildo, colocou a mão no meu peito e falou, tem algo que você quer há muito tempo e nunca recebeu, receba agora. Pô, comecei a falar em línguas. Falei, uau, eu quero isso. Eu quero impor a mão nas pessoas e o Espírito Santo tomá-las. Eu quero pela minha fé impor a mão nessas pessoas e falar, você vai receber o Espírito Santo. Não foi pela minha fé que eu recebi, foi pela fé dele. E eu fui cheio do Espírito Santo. Eu persegui isso. E uma hora chegou. Então se você está buscando o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, não veio ainda, não desista, persista, continua, é para você, é para todos, está disponível. A gente às vezes olha para o Espírito Santo e a gente acredita que é um opcional de fábrica que nem carro. Você vai comprar um carro e daí fala, o que vem? Então a versão de entrada não vem com os para-brisa, com os retrovisores elétricos, não vem com alarme e tal, não sei o que, então fica mais barato. O Espírito Santo não é opcional. Jesus não disse se você quiser, se você precisar. Não é opcional. Quando ele falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido, é porque era necessário. Aleluias. E quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu também falava assim, Senhor, para que Deus falasse comigo, eu precisava de uma terceira pessoa. Eu precisava que alguém chegasse em mim e falasse assim, eis que te digo, o Senhor mandou te dizer tal coisa, assim, assim, assado. Porque não tinha o Espírito Santo, eu não falava em línguas, eu não tinha acesso direto ao coração do Pai. Então eu dependia que as pessoas, eu tinha que esperar chegar o culto do domingo e ficar bem atento na palavra. E eu falei, Senhor, não quero mais isso. Se o Senhor quiser falar comigo, fala diretamente comigo. Terceiriza não. O senhor não está falando com essa pessoa para falar comigo? Fala diretamente comigo. Então quando eu recebi o Espírito Santo começou a tratar diretamente comigo. Eu já não precisava de ninguém me parar na rua para falar, eis que te digo, meu servo, que eu tenho visto. Não, o Espírito Santo tratava diretamente comigo. Era diretamente comigo. E hoje em dia é até meio assim, né? Porque às vezes a gente está orando, Senhor, me responde. E aquela resposta demora e você fala, alguém poderia chegar e falar isso, te digo, né? Mas agora o treino trata diretamente. Tem dia que eu faço uma pergunta para o Senhor responde na hora. Eu falo, Senhor, já que o Senhor está online aí, e aquela resposta só fica azulzinho, ele não responde. Ele responde quando ele quer, da forma que ele quiser. E o Senhor nunca está offline, né? Ele só tem os meios dele. E hoje eu tenho o Espírito Santo, eu tenho acesso diretamente ao coração do Pai. Eu persegui isso durante toda a minha caminhada cristã. Eu persegui isso em alguns momentos com mais fé, em outros momentos frustrado, desanimado. Mas eu sabia que eu precisava disso, eu queria isso. Eu queria, assim como o pastor Mel, que chegar no ambiente e falar, no próximo culto vai acontecer isso, e chegar aqui e acontecer. Não para minha honra, para minha glória. Não para eu dizer que eu faço.
mas porque os espirituais, eles tratam de coisas espirituais. Isso está disponível para todos nós. Assim como aquela pessoa que impôs as mãos sobre mim, eu recebi o Espírito Santo. E assim como nós lemos na palavra, homens de Deus que impunham as mãos, chegavam nos lugares, colocavam as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Eu quero isso também, está disponível para todos nós. Porque eu vou me lembrar do pastor Melk a vida inteira por esse fato, porque ele marcou a minha vida. E ele tem se tornado a pessoa mais relevante que caminha nessa terra na minha vida. Pastor Melk, quando às vezes eu vou conversar com ele, eu falo alguma coisa, daí ele fala assim, amigo, ele dá uma pausa, daí ele franze a testa e a sobrancelha, mano, faz o que ele fala depois disso, velho, porque dá certo, tudo que ele falou para mim que eu obedeci, deu certo, porque ele marcou algo na minha vida. Esse presbítero que impôs as mãos sobre a minha vida, eu vou me lembrar eternamente enquanto estiver aqui. Eu glorifico ao Senhor pela vida dele, que teve a sabedoria, teve a sensibilidade e a ousadia. Não é fácil. A pessoa, o Senhor fala aí para você, ó, vai em tal pessoa, coloca as mãos lá que eu vou... Senhor, agora, será que sou eu? Ele foi e colocou. E eu quero falar hoje, aleluias, nós estamos falando sobre Pedro ainda, né? Pedro, nós falamos que ele foi marcado por Jesus, e apesar de ele ter sido marcado por Jesus, ele ainda não estava completo, não estava 100% do que precisava para suceder Jesus, assim que ele partisse dessa terra, ainda faltava alguma coisa. Apesar de ele viver 3 anos com Jesus, apesar de ele aprender, estar ali, recebendo o ensinamento junto com a multidão, ele ouvia as parábolas, e depois ele ia a sós com Jesus, e Jesus explicava a parábola só para os discípulos. Ele compartilhou do pão, ele compartilhou da mesa. Talvez algumas noites eles dormiram onde o teto, o telhado eram as estrelas. Talvez Pedro compartilhou muitos momentos de risadas, o choro, ele viu Jesus chorar quando visitou ali o túmulo de Lázaro. Mas ainda assim faltava algo para Pedro. Apesar dessa experiência incrível de 3 anos, faltava algo para a vida de Pedro. E Jesus, ele diz isso para Pedro e para todos os discípulos: quando eu partir, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Numa das suas últimas instruções para os seus discípulos, ele fala, ó, eu vou. Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da verdade não vem sobre vocês. Jesus está falando, ó, a minha parte aqui acabou, mas eu preciso ir porque alguém muito importante, tanto quanto eu, precisa vir. O Espírito Santo precisa vir, eu vou, porque o Espírito Santo, ele vai ajudar vocês a fazerem obras maiores do que eu fiz. A minha parte aqui acabou, o Espírito Santo precisa vir, por isso que eu vou. Então espere por ele antes de começar qualquer coisa, antes de ir ministrar, antes de ir pregar, antes de fazer aquilo que vocês aprenderam comigo nesses 3 anos. Esperem pelo Espírito Santo, porque é importante. O próprio Jesus só começou o seu ministério após receber o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para fazer as obras que eu faço. Será que esse Espírito é importante ou não é? Será que ele é necessário na vida do cristão ou não é? Será que o Espírito Santo é importante para que nós possamos marcar essa geração e sermos pessoas relevantes em todas as esferas que nós estivermos? Com certeza o Espírito Santo é. Aleluias. O Espírito Santo não é um step. Já que o Jesus subiu, então colocou um step ali. Não, ele é Deus também, aleluias, ele é Deus também, ele tem o mesmo poder, aleluias, ele tem a mesma santidade, devemos a ele a mesma honra, devemos a ele, dar a ele a mesma adoração e a mesma glória, em nome de Jesus, amém? Aleluias. E hoje eu quero falar, solta o tema para mim, por favor, sobre ser marcado pelo Espírito Santo. Precisamos ser marcados pelo Espírito Santo. Já fomos marcados por Jesus.
Aprendemos que precisamos ser marcados por Jesus, mas precisamos também ser marcados pelo Espírito Santo. Se queremos ser pessoas relevantes em todas as esferas de influência que nós estamos, nós precisamos ser marcados pelo Espírito Santo. Aleluias. As mudanças que se operam no interior de uma pessoa devem ser evidenciadas no exterior. As mudanças que acontecem dentro de nós precisam ser evidenciadas no exterior. Eu mudei da minha adolescência para cá, e isso precisa ficar evidente. Se eu jogar uma partida de videogame e eu perder, eu não posso quebrar o videogame mais, senão eu não mudei. Não posso mais ficar irritado com qualquer coisa, com qualquer situação. E as mudanças, elas precisam ser evidenciadas em nós. Amém? Glórias a Deus. E eu quero falar aqui sobre alguns aspectos da personalidade, temperamento e caráter de Pedro que foram mudados depois do Espírito Santo. Quero compartilhar aqui com vocês isso. Quero compartilhar com vocês alguns aspectos. E se você puder anotar, quiser anotar, é muito importante, para que possamos estabelecer. Aleluia, Espírito Santo. Glórias a Deus. Nós temos alguns relatos na Bíblia que mostram alguns comportamentos da vida de Pedro que não mostra de outros discípulos. Por exemplo, nós temos em Mateus 14, quando os discípulos estão no barco, estão no meio da tempestade, uma grande tempestade está ali acontecendo, colocando o barco de um lado para o outro, quase afundando, eles estão ali desesperados, com medo, e Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: venha. E Pedro, num ato de fé, coloca os pés nas águas e começa a andar, mas chega um momento que ele começa a afundar, e ele clama ao Senhor, o Senhor vai lá e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Primeiro aspecto que precisa ser mudado depois que nós somos marcados pelo Espírito Santo é a nossa fé. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, quando somos marcados por Jesus, nós começamos a ter fé, começamos a ousar um pouco na fé. A gente começa algumas coisas, fala: não, agora eu vou, mas no meio do caminho, o medo, no meio do caminho, as frustrações, as dificuldades, faz com que a nossa fé, ela falhe, nos faz duvidar e afundar. Muitas das vezes oscilamos na nossa fé. Mas Pedro, nós vemos um Pedro depois que foi revestido pelo Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, assim, aqui que nós lemos em Atos 2, depois desse dia, a fé dele não oscilava mais. A Bíblia diz que por onde ele passava, até a sombra dele curava e libertava pessoas. A Bíblia diz que ele ia nas cidades, chegava ali e falava: vocês já receberam o Espírito Santo? Não, então vocês vão receber, e é pela minha fé. Você vê Jesus curando e libertando e falando: a tua fé te salvou. Mas Pedro, quando ia operar milagres, não era a fé da pessoa, era a fé dele. As pessoas não pediam, ele simplesmente chegava lá, impunha as mãos, e a fé, pela fé dele, não oscilava mais. Acontecia um certo episódio, ele estava ali na casa de um centurião, e de repente ele começa a falar de Jesus, e antes de ele terminar, todos foram cheios do Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ninguém era batizado, ninguém levantou as mãos, simplesmente a presença dele ali e a autoridade sobre a vida dele fez isso. E é nesse nível de fé que nós temos que chegar, a fé que independe do outro. Quem tem que orar e curar é pela sua fé, não do enfermo. A libertação da sua família tem que vir pela sua fé, não pela fé de quem está possesso. Primeiro aspecto aqui que Pedro permite ser mudado em si é a fé. Apesar de já ter sido marcado por Jesus, antes de ser marcado pelo Espírito Santo, a sua fé oscilava. Que a partir de hoje a nossa fé não venha oscilar mais.
Que a partir de hoje nós sejamos marcados pelo Espírito Santo, de tal forma que não importa se as ondas estão altas, não importa se tem muitas tribulações ao nosso redor, não importa se todo mundo está falando que não vai dar certo, não importa nada disso. Simplesmente a minha fé vai fazer com que eu caminhe sobre as águas, a minha fé vai fazer que eu ore e as pessoas sejam curadas, a minha fé vai fazer que eu imponha as mãos sobre as pessoas e elas sejam cheias do Espírito Santo, a minha fé vai fazer com que eu olhe para situações difíceis, para os demônios que têm cercado a minha família e fale, sai em nome de Jesus, e eles irão sair pelo poder do Espírito Santo. Ficai até que do alto sejam revestidos de poder, o Espírito Santo. Falar em línguas não é só para dizer que você fala. Um dos meus medos de ser batizado na igreja era começar a rodar na igreja. Eu via as pessoas da igreja que eu era, tudo rodando, fazendo um monte de coisa, e eu falava, Senhor, não me batiza na igreja não, porque eu achava que aquilo ali era, você não tinha controle, o Espírito Santo vinha e fazia, eu tinha muita vergonha. Mas o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo não é para ficar rodando. O Espírito Santo não é para ficar, é para ter poder, é para você ter poder sobre o mundo espiritual. E isso se manifestar no físico também. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Agora, para que você usa a sua fé? Para benefício próprio ou para o outro? A verdade é que quando Pedro, ele anda sobre as águas, ainda que ele não tivesse afundado, no que isso seria relevante para outras pessoas? Usar a fé para benefício próprio? É importante sim você usar a fé na sua vida, mas aqui nós vemos um outro Pedro que usa a sua fé em benefício dos outros, em benefício da igreja, e é assim que nós temos que usar a nossa fé. Próximo aspecto são as atitudes de Pedro. As atitudes, nossas atitudes precisam mudar depois que somos marcados pelo Espírito Santo. A Bíblia nos conta o relato da prisão de Jesus, quando vão crucificá-lo, e Pedro está ali com Jesus. Enquanto está todo mundo prendendo Jesus, Pedro saca a sua espada e corta a orelha do servo do sacerdote, do sumo sacerdote. Um cara explosivo, um cara que já tinha ouvido o sermão da montanha, já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus. Se o teu inimigo te ferir de um lado, dê o outro lado. E ainda assim, as atitudes dele ainda eram atitudes ainda do velho homem. Apesar de Pedro estar em transformação, e assim somos nós. Às vezes nós estamos em transformação, estamos buscando, mas em alguns momentos o velho homem quer sair. Até brinquei de manhã que nem no filme Eu Mesmo e Irene, né? O cara fica oscilando entre ele e ele, as duas personalidades dele. E assim às vezes somos nós. Mas depois que somos marcados pelo Espírito Santo, já não tem espaço mais para o velho homem. Depois que somos marcados pelo Espírito Santo, já não há espaço para as atitudes antigas. A minha atitude tem que mudar, tem que ser outra. Esse mesmo Pedro que quando se deparou numa situação difícil, feriu a pessoa. Nós lemos lá em Atos, que quando ele está chegando perto do templo, um mendigo fala, me dá uma esmola, Ele fala, dinheiro eu não tenho, mas tem algo muito melhor para você, que é cura, que é restauração, que é vida, que é Jesus. Levanta-te, vamos entrar lá dentro da igreja, vamos entrar no templo para adorar junto comigo. Eu vejo um Pedro que agora ele não fere mais as pessoas, ele abençoa. Eu vejo um Pedro agora que suas atitudes são mudadas após o Espírito Santo. E assim tem que ser as nossas atitudes. As nossas atitudes têm que ser diferentes a partir do momento que somos marcados pelo Espírito Santo. Está fazendo sentido para vocês? Aleluias, glórias a Deus. O que você teria para dar hoje? O que você teria para dar hoje? O que tem dentro de você? A gente só pode dar o que está dentro de nós. Será que é desânimo, tristeza, angústia, opressão, decepção, frustração? Ou será que é alegria, amor, ânimo, vida, esperança? Será que há Jesus dentro de você para dar para outras pessoas? Será que há paz dentro de você para dar para outras pessoas? Aleluias, glórias a Deus. O discurso. Pedro muda o seu discurso. Um certo dia ele estava no monte,
e Jesus ali é transfigurado em sua essência. E ali desce Moisés e Elias, eles começam a conversar. E Pedro ali começa a ver tudo aquilo, Jesus na sua divindade e santidade, vê Moisés e Elias ali junto com ele. Imagina a presença, a paz, imagina o contentamento de estar ali com Jesus. E Pedro fala: Senhor, vamos descer mais daqui não, vamos ficar aqui em cima mesmo, vamos fazer aqui umas tendas, umas cabanas, vamos aqui construir algo e vamos ficar aqui eternamente, está muito gostoso aqui. Eu vejo um Pedro que queria Jesus só para ele, eu vejo um Pedro que queria as coisas só para ele, antes de ser marcado pelo Espírito Santo. Tá bom aqui para mim, eu estou em paz aqui, ainda que o mundo lá embaixo esteja, eu estou em paz aqui. Será que nós estamos querendo Jesus só para nós? Os benefícios da presença de Jesus só para nós? Mas Pedro, depois de marcado pelo Espírito Santo, o discurso dele muda. Ele não quer mais Jesus só para ele. Na sua primeira pregação, como eu falei na sexta-feira, foram 3.000. Em uma outra pregação, mais 5.000. Ele quer distribuir Jesus para todo mundo. Ele não quer Jesus só para si. Ele começa a falar de Jesus para todo mundo. E assim temos que ser nós. Nós temos que ser assim. Querer compartilhar Jesus com todo mundo. Não podemos querer Jesus só para nós. Precisamos falar de Jesus. A verdade é que nós nunca mais teremos uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão em alguém. Existem milhares de pessoas que nós encontramos durante o dia que nunca mais nós a veremos. Quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas que nós nunca mais a veremos? Nós só temos uma oportunidade. Só temos uma oportunidade só para ser relevante na vida das pessoas. Cadê as pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez? As pessoas estão pela primeira vez. Glórias a Deus pela sua vida. Você veio aqui pela primeira vez e vocês foram recepcionados, e essa é a impressão que vocês vão ter. Primeira impressão. Vocês tiveram a primeira impressão da recepção externa, recepção interna, do ambiente, do momento do louvor. Essa é a primeira impressão. A gente não pode falar, volta lá e vamos começar de novo. Não. Nós só temos uma oportunidade, muitas das vezes, para ser relevante na vida das pessoas, para impactar a vida das pessoas como elas nunca foram impactadas antes, para mostrar um Jesus que cura, que transforma, que liberta. Quantas vezes as pessoas vinham falar comigo quando eu trabalhava em alguns lugares, e no começo da minha caminhada as pessoas vinham e compartilhavam problemas das suas vidas, e eu falava: você precisa ir na minha igreja, você precisa conversar com o meu pastor, você precisa conversar com o meu líder. Mas isso nunca aconteceu, porque naquele momento seria eu que teria que ser relevante, eu que teria que ser um canal de bênção para essa pessoa. Quantas pessoas vêm até você e você fala: vamos na minha igreja? Não, é você lá no seu emprego, é você na sua família, é você na sua rua, é você no transporte. Talvez você nunca mais veja essa pessoa, talvez essa pessoa venha a falecer, ou você venha a falecer, você nunca mais vai ter contato com essa pessoa. Se essa pessoa se aproximou até você e abrir o coração, é a sua oportunidade de falar de Jesus. Você é para ser relevante. Não podemos terceirizar isso. Não podemos querer que o pastor faça aquilo que é para nós fazermos, que o nosso líder faça aquilo que é para nós fazermos, que o nosso vizinho faça aquilo que é para nós fazermos. A responsabilidade é nossa. Amém? Aleluia. E falando sobre estabelecer, sobre marcar aqui, sobre a oportunidade de marcar. Aleluias. Quero aqui direcionar aqueles que são empreendedores, que têm o seu próprio negócio, aqueles que têm a sua própria empresa, que têm os seus clientes, os seus produtos. Aleluias. Trabalhem de uma forma que vocês sejam tão relevantes na vida das pessoas, que elas não consigam utilizar outros produtos. Ninguém pegou, gente. Os empreendedores vieram tudo de manhã. Vou dar mais uma oportunidade para você ser abençoado. Trabalhe de tal forma que os seus clientes, eles não queiram uma outra prestação de serviço, um outro produto, eles só queiram você.
Trabalhe para que vocês marquem de tal forma o que você faz, que você vai virar uma referência daquele produto. Aleluias. É como o Bombril. Minha tia falava, vai lá e compra um Bombril da Solan. Vai lá comprar um Comfort, traz da Dow. Traz da Danone, pode ser da Aurora. Por quê? Porque virou referência do produto. Ninguém fala, vai lá comprar uma palha de aço. É Bombril. Ninguém fala, comprar um iogurte. É Danone. Uma haste flexível com a bolinha de algodão. É Cotonete. Essas empresas marcaram e são referências até hoje. Foram tão relevantes que virou sinônimo do produto. E assim vai ser com você. O seu produto vai ser referência. O seu serviço vai ser a referência. Aleluias, em nome de Jesus. Você vai ser tão relevante para essa comunidade que as pessoas vão fazer só com você. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. E a lealdade. Pedro muda a sua lealdade. Depois do Espírito Santo, Pedro muda a sua lealdade. Ele teve a sua fé mudada, ele teve suas atitudes, o discurso e a sua lealdade. Antes de ser marcado pelo Espírito Santo, ele negou Jesus. Ele teve uma oportunidade ali. As pessoas falaram, você também faz parte. Ele negou Jesus. Quando Jesus está falando que vai ser preso e que vai morrer, e que todos o abandonarão, Pedro fala, não, eu morro por você, Jesus. Não, eu não vou te abandonar não, eu vou estar lá, eu vou morrer com você. Ele estava mentindo? Não, ele morreu por Jesus. O sentimento era esse mesmo. Porém, naquele momento ele negou. Agora Pedro, depois de marcado pelo Espírito Santo, ele já não se importa mais se ele vai apanhar, ele já não se importa mais se vai ser preso, ele já não importa mais se vão crucificá-lo. Eu quero simplesmente fazer a obra que me foi confiada. Eu quero falar de Jesus, eu quero estabelecer o reino de Deus nessa terra. Não importa se vocês vão me prender, não importa se vocês vão me machucar, se vocês vão me tirar da minha família. Eu não quero saber quais são as consequências de ser fiel ao Senhor. Eu vou ser leal a Ele, assim como nós cantamos sobre a fidelidade do Senhor. Senhor, eu também quero ser fiel ao Senhor. Precisamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. Precisamos ser leal ao Senhor em todo o tempo. Falamos muito sobre lealdade com relação às finanças, mas é só uma das áreas que precisamos ser leais ao Senhor. Temos que ser leais em todas as áreas. Temos que ser fiel ao Senhor o tempo todo. Não podemos, de forma alguma, permitir que a deslealdade entre no nosso coração. Porque como o Fabiano leu aqui, ao fiel ele se revela fiel, ao puro se revela puro. Da mesma maneira, aleluias, aleluias. O que você faz nos momentos de pressão? O que você faz nos momentos de pressão? Você nega a Cristo ou você aguenta as consequências? Nos momentos mais difíceis, nos momentos cruciais da vida, qual que é a sua atitude? Você nega a Cristo, você dá um passo atrás, você retrocede no propósito, você murmura? Nos momentos mais difíceis, quais são as suas atitudes? Ou você aguenta firme? Ou você continua leal ao Senhor? Você continua no propósito? Você continua servindo? Você continua congregando? Você continua fiel a Ele em todo o tempo? Ainda que as coisas não estejam no seu controle? Como que você reage nos momentos de pressão? Aleluia! Vocês estão me entendendo? Quero te convidar a ficar em pé. Aleluias! Até aqui foi teoria. Até aqui nós falamos do que acontece na vida de uma pessoa depois que ela é marcada pelo Espírito Santo. Até aqui nós falamos quais são as áreas que precisam ser impactadas em nossas vidas para sermos marcadas pelo Espírito Santo.
Mas agora a gente precisa fazer isso na prática. A gente precisa ser marcado pelo Espírito Santo na prática. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo na prática. A Bíblia diz que estavam todos reunidos orando. Estavam todos juntos em comunhão fazendo a mesma coisa. Foi quando o Espírito Santo veio. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei se você é batizado pelo Espírito Santo ou não. Eu não sei se você tem buscado ou não. Eu não sei se você já falou, mas faz tempo que você não fala. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo marcou hoje o dia de revestir você de poder. Hoje é o dia de sairmos daqui marcado pelo Espírito Santo. Hoje é o dia de sairmos daqui cheios do poder do Espírito Santo. Hoje é o dia de sairmos daqui revestido pelo Espírito Santo. Então abra sua boca, Espírito Santo. Agora eu apresento diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Eu apresento diante de Ti, Senhor Jesus, cada pessoa que está aqui. Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra em nossos corações. Toma o Teu lugar de honra em nossos corações, Espírito Santo. Mova-te. Espírito da verdade, é o Senhor quem nos convence. É o Senhor quem convence. Não é o meu discurso, não é o meu falar, não é a forma que eu vou falar agora que vai convencê-los, Espírito Santo, de que Tu és extremamente necessário para ser relevante e marcar pessoas. Espírito Santo, toma o Teu lugar em nossos corações. Toma o Teu lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Estamos te esperando, Espírito Santo. Aleluia. Em direção à porta. Aleluia. Ele marcou o dia de hoje. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Bater aí hoje. Ele está batendo em alguns corações já. Ele está batendo em alguns corações já. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Fale em línguas com o seu Senhor.
Abre os seus lábios. Você que ainda não fala, abre os seus lábios. Tem pessoas que já veio na ponta da língua para falar, mas você recuou. Fala agora. Que seja destravado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala em línguas. Espírito Santo, renova a tua igreja. Espírito Santo, reaviva a tua igreja. Espírito Santo, enche-os de poder.